Querido Deus, estamos aqui perante de Ti no final desse mês, no final dessa semana, e estamos felizes e agradecidos de poder encerrar esse mês com esse começo do sábado. E ao estarmos aqui reunidos e reunidas, estamos é, agradecidos por momentos que ainda temos para contemplar, para estudar, para fazer perguntas e para aprender um pouco mais sobre os tempos em que vivemos. E assim queremos te convidar neste momento, e peço também que estejas comigo ao apresentar esse estudo. Em nome de Jesus, te peço. Amém. Mais uma vez, boa noite e feliz sábado. Eu peço que tenham paciência comigo, que eu vou estar. Eu estou aqui como host, né, da reunião, mas também vou apresentar. E a Carol vai me ajudar um pouco com essa questão. E mais às vezes vou ter que trocar janelas aqui. Ahm, então, tá bom. Quem de vocês viu o título da apresentação e quem sabe de que eu pretendo falar? Quem quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Gabriel, Matias. eu acho que vas a falar sobre las acusaciones o la condenación a Donald Trump, que es Correto? acusado de 34, eh, no sé cuál sea la palabra, se acusa de 34 delitos y se lo halló culpable. Muito bem. Obrigado, Matias. Isso, Rosane. Estou culpado 34 vezes, foi o título da apresentação, e é justamente isso que Matias acabou de explicar, né? Eu pretendo falar com vocês justamente sobre essa, ehm, esse caso, né, que chegou ontem a uma conclusão em termos de condenação, tá? Ainda não há sentença, tá? E vamos hoje tratar de diferenciar um pouco, tá? Porque eu também, assim, imagino que vocês às vezes temos dificuldade, né, de entender bem o que está acontecendo. Ah, tá condenado porque não mandaram para a cadeia. E, enfim, né? Eu queria, espero que vocês participem bastante hoje, né? Eu preparei um pouco, um pequeno guia, né, ehm, para esse estudo, para eu seguir, mas eu creio que só vai ser um bom estudo se eu puder contar com a participação de vocês. Então, vamos lá. Então, recapitulando aqui, vamos falar sobre o caso atual. Qual o título do caso? Alguém sabe, por acaso, como que chama o caso que a gente ouviu ontem, que foi que se chegou a uma conclusão? Talvez o título é muito específico, não? Mas talvez como ele é conhecido na mídia, nos jornais. Tenho certeza que a maioria de vocês acompanha notícias, né? Então, uma coisa que a gente leu, escutou bastante. Gabriel, eu não tenho certeza, mas o que eu acompanhei, todos os noticiários diziam
Donald Trump é o primeiro ex-presidente a ser condenado nos Estados Unidos. Seria isso? Sim, mas qual o título do caso? No lembro el Quem? título, pero acho que tiene que ver con el pago que se le hizo por la mujer esta con la que le había pagado, Stormy Daniels, y de dónde había salido el dinero y cómo eh, habían hecho un lavado de un mal juego con el dinero para que no saliera a la luz justo en un momento que estaba él candidateándose como presidente. Muito bem. Obrigado, Matias. Você quer falar, Carol? Que não? Ah. O título do caso é O Povo do Estado de Nova York contra Donald J. Trump, ok? E é justamente aqui que eu quero convidar vocês a gente acompanhar, sabe? Diferenciar um pouco, porque a gente está lidando aqui com uma área, né, que até onde eu vi aqui na nossa lista de participantes, até onde eu sei, ninguém da área legal. Nós temos algumas pessoas aqui no nosso grupo que entendem, né, que são advogados, são da área, mas nesse instante aqui não tem ninguém que poderia nos explicar, então eu vou tentar explicar com meus próprios termos como até onde eu entendi, tá? E o, o mundo, né, da justiça, né, os termos legais, né, as palavras importam, né, fazem uma grande diferença, né? Então, a gente está às vezes um pouco mal acostumado, né, de achar que tudo a mesma coisa, não? E eu acho que assim também se cria uma certa, talvez, teoria de conspiração, né? Tipo, porque a gente vê as notícias e vê, não acontecer nada, então, como se fosse insignificante, né? Que se chegou a alguma condenação e tal, não? Mas a verdade é que o sistema da justiça, ele é complexo, né? E a gente precisa só, infelizmente, só muitas vezes, quando nós temos que lidar com o sistema de justiça, né? Talvez de forma involuntária, né? Porque está envolvido em alguma algum caso na justiça, né? E a gente começa a entender que há muitos detalhes, né? E isso por um lado, é bom, é importante, porque é um mecanismo, né, para defender, né, os direitos, né, das cidadãs, do cidadão, para ele não apenas se tornar vítima desse sistema, né? Mas por um outro lado também se torna difícil, né, de acompanhar e entender nos seus detalhes o que está acontecendo, porque opiniões todo mundo tem, né? Todo mundo acha que Trump deveria ser preso pelas coisas que ele faz, né? Mas as, por mais que a gente tem esse desejo, né, de justiça, a gente precisa aprender a diferenciar, porque os direitos dele, né, também são os direitos de qualquer outra cidadão. Então, vamos tentar entender um pouco mais. Então, ontem, dia 30 de maio de 2024, Trump foi considerado culpado em todas as 34 acusações, tá? Então, isso de fato o torna o primeiro ex-presidente, né, dos Estados Unidos da América a ser condenado por um crime, tá? Ele foi condenado
Isso agora é fato, né? Um fato histórico. Ele pode recorrer? Pode, mas ele já foi condenado, tá? Isso é inédito. Foi feito um pedido, né, de absolvição logo depois, né, e o juiz, chama Merchant, ele negou esse pedido feito pela defesa, né? Então, o que aconteceu nesse caso, povo do estado de Nova York contra Donald J. Trump, tá? E, na verdade, a gente precisa, talvez antes da gente entrar, né, é sempre importante lembrar por que que a gente estuda essas coisas, por que que a gente olha em detalhe, né, esses acontecimentos nos Estados Unidos, para vocês. é, eu acho que me parece interessante, né? Tipo, ontem, quando saiu essa notícia, estava lá, imediatamente a Folha de São Paulo notificou, tá? Estava lá um artigo. Hoje eu entrei no aplicativo da Folha de São Paulo para ler direitinho e para acompanhar algumas atualizações de repente. E eu fiquei procurando e nada do caso Trump. Simplesmente nada. Eu tive que ir no campo de busca, escrever Trump. Aí apareceu, não sei, talvez não sei navegar o aplicativo, não? Mas eu digo assim, nem todo mundo assim julga tão importante e significativo o que aconteceu ontem, não? Para nós é importante, para nós é significante. O Anselm Parminder, ele postou ontem, quando saiu essa notícia, que ainda não traduzimos, ainda não postamos, mas ele falou o seguinte: ele diz que aconteça o que acontecer daqui para frente, este aconteça o que acontecer daqui para frente. Este é o momento de fazer uma pausa e contemplar os tempos em que vivemos. Um ponto de inflexão, tá? Isso foi o Anselm Parminder que falou isso, tá? Ele chamou esse momento de ontem um ponto de inflexão, tá? E vocês conhecem essa palavra. Para nós no movimento ela é importante, tá? Uma expressão chave. Eu vou colar aqui o texto e vou pedir para alguém ler para nós essa citação que eu imagino que todas e todos vocês a conhecem muito bem. Quem pode ler para nós o texto que eu postei aqui no chat? Posso ler, Gabriel? Pode, por favor. Uhum. Há períodos que são pontos de inflexão na história das nações e da Igreja. Na providência de Deus, quando essas diferentes crises chegam, a luz para aquele momento é dada. Se ela for recebida, haverá progresso espiritual. Se for rejeitada, haverá declínio espiritual e naufrágio. Muito obrigado, Rose. Por Tá? nada. Então, esse texto, não vamos nos entrar muito nessa questão, tá? Ele é uma questão importante para nós, para o movimento. É por isso que a gente estuda, né, em detalhe os momentos decisivos, né, da história. Por isso a gente acompanha notícias e política, né, de tão perto, porque há dias, há instantes, né, que são decisivos. E não quero assim complicar aqui pela minha escolha da palavra, coloquei pontos de inflexão, tá? É uma palavra que eu acho mais pertinente, né? A gente usa muito pontos de virada. Ambos são, obviamente, a mesma coisa, né? Inflexão é
um gráfico, né? Um gráfico que sobe, sobe e de repente ele muda de direção e vai para outro lado. Então, é bem isso que acontece, tá? Essa notícia, a gente vai talvez chegar a discutir por que essa condenação, o que ela vai causar, né, daqui para frente? Será que de repente a base eleitoral de Trump vai ficar, você vai abrir os olhos e vão falar, não, agora entendemos, é um criminoso que a gente está querendo votar, não vamos votar mais. Será que isso que vai acontecer? Ou será que vai apenas aquecer ainda mais, né, os sentimentos e o clima, né, de um país dividido? Então, vamos lá. Já falei o suficiente sobre introdução e o porquê. O que aconteceu? Gabriel, Por favor. eu não sei se minha análise está correta, mas imagino que essa, essa condenação de Trump, ela pode ser assim como foi aquela facada que Bolsonaro tomou. Eu posso estar fazendo uma análise diferente, né? No período que ele tomou aquela facada, todo mundo, os olhos de todo mundo voltou para ele e ele cresceu nas pesquisas. Imagino que pode ser que Donald Trump, a gente sabe que a extrema-direita, para eles, talvez o que é para a gente uma realidade, uma coisa de fato, para eles é uma coisa totalmente diferente. Imagino que a popularidade dele pode ser que aumente, né? Pelo fato dele usar a narrativa de que ele está sendo perseguido e que é uma armação contra ele. Obrigado, Renildo. Sim, eu acho que esse paralelo ele é interessante, não? E eu pretendo ainda chegar nesse ponto. Em, e por agora eu quero focar no caso, tá? Eu quero que a gente esteja na mesma página, não? O que aconteceu de fato, não? Por que teve um caso do povo do estado de Nova York contra Donald J. Trump? Isso me traz a primeiro desafio aqui a explicar, tá? Há uma diferença substancial entre dois tipos de casos na justiça nos Estados Unidos, tá? Há casos, ações civis e há casos criminais, tá? Esse de ontem foi o quê? Quem sabe? Pode escrever no chat. Caso criminal, um caso civil ontem. Eu vou responder. Foi um caso criminal, tá bom? Ahm, e como já disse, eu não sou expert, nem sou muito bom para destrinchar essas diferenças. Mas há diferenças, assim, bem fundamentais entre esses dois tipos de processos, não? Processo criminal e uma ação civil no direito dos Estados Unidos, tá? Eu vou dar oportunidade se alguém quiser aqui contribuir. Se talvez alguém quer falar sobre sabe, talvez dizer o que pensa que seria a diferença, pode falar. Alfredo, quer falar? Está com o microfone ligado. Acho que não. Alguém? Alguém? Eu vou falar
Tá falhando, Gabriel. Eu não te ouço, só não sei se está Ah, assim. perdão. Está me escutando agora? Sim, Sim, né? Perdão. Então, vamos lá. Eu vou tentar... Vocês escutaram que eu pedi para alguém tentar explicar ou dizer que é a diferença entre caso ação civil e caso processo criminal? Se alguém quiser falar, pode falar. Se não, eu vou dar o resumo aqui. Então, vamos lá. Então, a finalidade, né, e natureza de um processo criminal. De que se trata? Né? É sobre um crime, né? É para proteger a sociedade, tá? Sendo que na ação civil se trata de uma disputa entre indivíduos, tá? Indivíduos ou entidades, né? Um processo criminal tem por objetivo, né, proteger a sociedade contra certos crimes, tá? Parece talvez contraditório e redundante, mas talvez não vou saber explicar é, a satisfação de todo mundo, tá? Mas por definição, essa seria uma diferença, tá? Processo criminal, tá? São ofensas contra a sociedade e quem vai contra o réu é o governo, tá? Governo estadual, no caso, tá? Então, é um promotor de justiça que vai contra essa pessoa acusada, tá? Numa ação civil, tá? São questões privadas, tá? Então, pode ser questões de contratos, pode ser questão de direitos pessoais, tá? Então, no processo criminal, é uma questão do governo estadual, o federal, né, que acusa alguém e vai promover esse processo, né? E numa ação civil é um indivíduo, uma entidade, né, que move a ação, tá bom? Deu para entender? Ehm, sim, Deu, pode falar. deu para entender. Tá, obrigado. Então vamos tentar dar algum exemplo aqui, por exemplo. Um exemplo, por exemplo. Uma, um processo criminal, né? Ehm, Pode ser, por exemplo, talvez mais umas diferenças importantes, não? Para alguém ser condenado num processo criminal, isso precisa acontecer além de qualquer dúvida razoável, tá? Não pode restar dúvida. Numa ação civil, tá? Precisa da preponderância das evidências, ou seja, é mais provável que seja verdade tal fato, tá? Do que não ser, que não seja verdade, tá? Então, vamos dizer, o limiar para um processo criminal ele é mais alto, tem que ser além de qualquer dúvida, tá? E sendo que numa ação civil é é mais provável que sim do que não, tá? Um processo criminal pode resultar em prisão, multa, né, ou liberdade condicional. Uma ação civil, ela resulta em indenização, né, ou talvez a pessoa forçada a honrar um contrato, né, medidas cautelares, tá? Então, para dar um nome aos bois, como se fala aqui, né? Um processo criminal seria, por exemplo, roubo, homicídio, fraude, né? E a gente também vai olhar para o nosso caso aqui. E uma ação civil seria uma quebra de contrato, danos pessoais, né? Disputas de propriedade, etc. Ou seja, há uma diferença entre essa classificação de casos, né? E esse caso que a gente está olhando, ele se destaca porque foi um caso criminal, tá?
A gente, que vocês lembram dos últimos dois casos que foram movidos contra Trump? Que tipo de caso foram esses? Alguém lembra de que se trataram esses dois últimos casos recentes do início do ano? ¿Estás hablando de inicio de año o de los impeachment? Trump perdeu dois casos recentemente. Casos grandes e importantes. Essa é a terceira derrota. Teve um caso, não? Recentemente, onde a escritora, não? Jean Carroll, moveu um caso de difamação, não? Contra Trump. E porque Trump insistia, não? Que não sabia quem era essa mulher e que estava dizendo que nada havia acontecido com respeito ao abuso sexual que ele cometeu contra ela, não? O estupro, não? Como o juiz recentemente esclareceu, tá? Trump perdeu esse caso, porém foi um caso civil, tá? Um caso de uma questão de difamação, tá? Ele foi condenado, né? A sentença foi que ele pagasse 80 milhões de dólares, tá? É, outro caso recente foi o quê? Outro caso civil, tá? Que Trump e a organização dele, a empresa, né? Eles haviam inflado, né, de forma fraudulenta o patrimônio, tá? Que adianta isso, né? Se consegue melhores contratos, né, junto às seguradoras, né, empréstimos, etc. Então, ele multiplicou no papel, né, o seu patrimônio para conseguir melhores negócios. E ele também foi, a sentença foi por mais de 450 milhões de dólares americanos, tá? Então, esses são os dois casos recentes que ele perdeu, e esse agora seria o terceiro, e agora temos um caso criminal que ele perdeu, tá bom? Então, sobre que se trata esse caso, né? Então, Trump foi condenado ontem, quinta-feira, não? Já foi falado aqui no começo do estudo, não? Matias falou, e eu vou repetir apenas aqui, né? Ele foi condenado por por falsificar registros, né? Para encobrir um escândalo. Que tipo de escândalo? Um escândalo sexual, né? Ele E aí podemos talvez destrinchar um pouco o que houve, não? O que aconteceu, que tipo de escândalo ele tentou encobrir, tá? O contexto desse acontecimento é significativo, tá? Isso aconteceu justamente no meio, mais ao fim da sua campanha presidencial de 2016, certo? Então, bem no final dessa campanha, Trump, através do seu assessor, né, o Cohen, ele autorizou pagamento de 130 mil dólares para a senhora Daniels, né? A senhora Daniels, no caso, sendo uma atriz e diretora, né, de filmes pornô, filmes adultos, e ela estava ameaçando ir ao público com essa história, com esse fato,
E como isso estava acontecendo no contexto da campanha eleitoral, foi oferecido pagamento para que ela não falasse, tá? Para que ela não desse entrevista, etc. $130.000. Agora eu pergunto, né, porque vi que na mídia, né, nos jornais, às vezes se cria a impressão, né, que o crime foi esse, né, que ele pagou essa atriz. O que vocês sabem sobre isso? Ele fez algo ilegal quando pagou ou não? E por quê? Podem participar, gente. Eu acredito que só o fato de ter pagado pelo silêncio dela não seria um motivo de crime, né? Não seria ilegal, digamos. Ehm, Desculpa, gente. Estou aqui com o áudio. Você pode repetir? Perdão. Eu acredito que o simples fato de ele ter comprado o silêncio dela não é um crime, né? É, tipo, sei lá, um acordo que você tem com alguém para essa pessoa não falar o que você fez com ela. Não poderia ser considerado um crime, até porque, tipo, sei lá, adultério não é crime, coisas assim, né? Obrigado. Os outros, o que vocês acham? É crime tudo isso aí que ele fez ou não? Pode isso? Chegar e falar, ó, vou te pagar dinheiro e você vai ficar quieta, tá? Matias. Eu acho que sí es un crimen no fato de que aparte ele está siendo candidato a presidente. O sea, é importante quando você vota saber quién es la persona que você está votando. Entonces, si él está ocultando información, es un delito, es un crimen de lo que él hace. Por eso, y aparte él lo que hace para acallarla a ella, hace documentación falsa, fondos, falar que el dinero sale de fondos para campaña, de todo falsificación, para ocultar quién él verdaderamente es. Obrigado. Isso é muito importante entender, né, o contexto, né? O contexto aqui, ele faz uma grande diferença. Eu acho que, de fato, foi o ponto mais importante, assim, da promotoria, no caso, foi fazer o júri entender, os jurados entenderem, em que contexto isso estava acontecendo. Porque, como a Carol falou corretamente, não é proibido pagar alguém para que não fale, tá? É bonito? Não. Acontece? Sim. É legal? Não. Tá? E foi isso que a defesa de Trump tentou meio que explicar, né, a esses 12 jurados, né? Foi falando que, olha, política é assim, né? É bonito, não é, mas toda hora chega alguém e vai querer te ameaçar, né? Extorquir, não, para falar alguma história que supostamente teria acontecido. E às vezes, ao invés de lidar, né, de comprovar a sua inocência, é mais fácil pagar e assunto encerrado, e a pessoa não pode mais falar sobre isso e pronto, não? Então, eles tentaram explicar que, tipo, acontece. Ahm, Até aí, em termos de defesa, da equipe de defesa do Trump, tudo bem, né? Foi uma estratégia que tentaram. Agora, onde entra um fator problemático, entre aspas, não, para a defesa Trump? A defesa Trump teve que também que lidar com o fator
Trump. Trump, ele está acostumado de de não ficar calado, tá? Então, num caso assim, eu estava ouvindo hoje um comentário, né? Teria sido mais esperto em termos de defesa, né? Legal, se a defesa tivesse falado assim, sim, Trump é uma pessoa horrorosa, fez mesmo, fez muitas coisas erradas, mas vamos aos fatos, vamos olhar isso, 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 tá? Mas o que que aconteceu? O que que Trump começou a espalhar e logo quando ele não ele foi proibido falar, né, que ele provavelmente ordenou a sua equipe espalhar. Começou a dizer que aquilo nunca aconteceu. Nunca houve caso com essa é, senhora e que, na verdade, nem sabe quem é e tal, e é tudo mentira, tá? Com isso, ele abriu as portas a quê? Vamos tentar, então, chamar a pessoa em questão. E assim foi chamada a própria é, senhora Daniels para depor é, ali perante juiz e jurados, não? E alguém acompanhou o depoimento dela, foi bastante longo, não? Várias horas ela falou com muito mais detalhe eh, do que o juiz queria, não? Ela até foi repreendida no final, né, que não precisava de tanto detalhe. Alguém, alguém sabe? O que que aconteceu, na verdade? A gente está falando aqui muito, dando muita volta sobre algo que aconteceu, mas o que aconteceu? Perdón que esté falando tanto, pero eu escuté algo de que Eli falaba que quería ocultar a información por un matrimonio de Eli, que no se enterase Que su esposa, informação? Isso que eu estou perguntando. de que Eli había estado con otra mujer. Ok. Ah, no sé Então, si entendí bien la pode falar. pregunta. Sim. No, pero no sé, capaz que no entendí bien la pregunta. Sim, eu quero. O que eu estou perguntando, o que aconteceu, né? Que a senhora Dennis ameaçou a contar. O que que aconteceu que Trump disse que nunca aconteceu, né? Eu já falei, né? Sobre um caso, mas alguém sabe mais detalhe? Que houve? Foi estupro? Foi consensual? Foi. Não? Porque a gente está aqui num terceiro caso significante, né? E cada caso tem suas peculiaridades, não? Alguém lembra que levou a, a essa situação toda, que tiveram que pagar para ela US$ 130 mil? Vamos lá. Em 2006, né, no evento, eu acho que um evento de golfe, algo assim, né, Trump estava lá, na época ele era muito envolvido eh, em programas de TV, né, ele tinha aquele programa chamado Aprendiz e tal, então era uma pessoa muito famosa, né? Aí naquele evento havia várias pessoas, celebridades e tal, né? E também estava lá essa jovem senhora Daniels, né? Já já estava atuando, né, no ramo, no, de filmes adultos e tal. E sem entrar muito, né, na questão da motivação, mas o fato dele estar aí, né, como uma pessoa importante, né, da TV, né, e dela talvez despertou algum interesse, né, de poder, não? Ela falou depois que, não,
pensou, né, se ela poderia participar desse programa de alguma forma. Vai que surge uma oportunidade, né? É bom conhecer pessoas importantes. Então, ela não foi necessariamente com intenções de ter um caso com ele, de forma alguma, segundo ela, né? Mas se conheceram e logo depois, não lembro bem como, né? Se foi através de outra pessoa, do guarda-costas do Trump, não sei o quê, trocaram número e, enfim. Um pouco mais tarde, ela recebe mensagem que Trump a estava convidando para jantar. Aonde? No seu próprio quarto, no seu próprio suíte, no hotel. Ela ficou toda surpresa, conversou com o assessor dela, discutiram pouco. Ele basicamente falou: olha, é Trump, não? O que pode dar errado? Foi literalmente isso que ele falou. Ahm, Aí ela foi lá, não? E abriu a porta, aí tá o Trump estava lá de pijamas. Então ela logo estranhou e viu e conseguiu meio que distrair a situação. Falou, olha, de pijama aí não. E na hora até falou ele, você parece o Hugh Hefner, não? Que é, vocês lembram dele, não? A pessoa lá da revista Playboy, que sempre andava com roupão na sua mansão. Aí Trump todo educado, ele sumiu, se trocou e colocou a sua roupa normal. Aí janta não houve, não, mas ficaram conversando horas lá com um copo de água só. E muitas perguntas muito íntimas, muito diretas. Ele se fez todo interessado, não? Fez perguntas técnicas, como funciona, se havia sindicatos nesse ramo enfim, não? Como fazem para se prevenir contra doenças sexualmente transmitíveis. Então ele tentou assim, meio que ele começou meio falando muito dele mesmo, mas logo depois ele começou a mostrar mais interesse, coisas que ele fazia e tal. Mas a conversa parece que estava, sei lá, ela estava assim, chegou um ponto que ela estava bastante aborrecida porque não saía a janta e, enfim. Em algum momento ela pede licença, ele se levanta, vai ao banheiro, diz que quando ela para ir ao banheiro atravessa o quarto dele, não? É assim que ela sai do quarto, tá lá o Trump, né, em pose sobre a cama e essa vez só de cueca e de camiseta, né? Ela se assusta, não estava contando com isso e ele já sendo muito direto o que ele queria e eles acabam tendo sexo em seguida e segundo ela até questiona, né, o que seria com a esposa dele e tal. Aí fala que não, ela nem dorme aqui, ela fica em outro quarto e tal. E acaba tudo meio rápido e ela fica sem graça e vai embora, né? Aí tudo isso, né, que ela lembra com muito detalhe, né, que ela soube reproduzir e que foi verificado, né, os vários fatos que haviam sido colhidos, né? Tudo isso o Trump disse que nunca aconteceu. Não tem nada, não houve caso, então para proteger a família, a reputação, então ele preferiu pagar. Né? Só que essa história ela não fecha muito bem, né? Porque, enfim, né? Aí, pelos fatos trazidos, né? Começou a ficar bem evidente que sim, aconteceu, né? E, e há uma imensidão, né, de relatos, né, de gravações e de documentos e tal, né? E aí, realmente, o que Matias mencionou aqui, a questão começa a se complicar quando decidem, 10 anos depois, 2016,
a pagar, para ela não falar. Tá? Então, chegam a esse consenso, esse número, 130 mil, e Trump não vai lá e dá o dinheiro para ela, não, mas ele encarrega o seu assessor, advogado, não, Michael Cohen, para fazer isso. Não, Michael Cohen seria uma aula, um estudo por si só, não? Uma pessoa bem problemática enfim, ele era muito fã, né? Admirava o Trump, sobretudo, e estava muito feliz poder trabalhar por ele. Aí ele então aceita, né, de fazer esse pagamento a essa atriz e paga do seu próprio bolso, tá? Ele pega um empréstimo, ele coloca, ele arrisca basicamente como ele dá como garantia a sua própria casa e próprios bens para conseguir esse empréstimo. Paga essa atriz esse dinheiro e logo depois o combinado seria que ele fosse reembolsado, né? Ehm, Isso começa a demorar. Esse dinheiro não vem, tal, e o Cohen começa a ficar desconfiado, né? E por costume ele gravou, né, algumas ligações que ele havia feito com Trump e tal, e tem bastante prova lá registrado, né? E outra coisa acontece, né? Esse fiel assessor de Trump, o Michael Cohen, ele nunca entra na Casa Branca, tá? O Trump já presidente e não levou o seu assessor junto, não? Ele tinha certeza que ele ia conseguir algum cargo importante na Casa Branca. Não acontece. E no meio de tudo isso, o Michael Cohen começa a se frustrar, né? Ele começa a se frustrar bastante, né? Desiludido, e o dinheiro vem, tá? Mas demora bastante e eles começam a fazer as contas e ele começa a cobrar também outras coisas juntas, enfim, recebe o dinheiro de volta, tá? Ahn, Agora, voltando um pouco ao contexto dessa situação toda, tá? Pouco antes, né, no meio da campanha, havia vazado um vídeo, um vídeo com uma fala de Trump. Alguém lembra o que aconteceu? Que isso deu um soco forte nessa campanha da equipe Trump. O que ele falou? Alguém lembra? É conhecido, não, como a gravação do Access Hollywood, não? Access Hollywood era uma programação um programa de TV, tá? Acessar Hollywood. E algum momento, não, no meio desse programa, há um pequeno trecho de entrevista. Aí o que acontece ali? Alguém faz uma pergunta para Trump e ele responde com uma fala extremamente machista e misógina, né? Ele fala basicamente tipo, se você quer as mulheres, apenas faz isso e aquilo, né? Ele é bem explícito, ele fala, você apenas vai lá e pega pelos genitais dela e ela vai te obedecer. Muito problemático vazar um vídeo desses, né, no meio de uma campanha presidencial, né? Então, e de repente, eh, essa outra história sobre a atriz pornô, né, que ele teve um caso, então decidem melhor pagar para calar essa história, porque já estava bastante afetada a popularidade, né, depois do vazamento dessa gravação, dessa outra fala, não? Ehm,
E então esse é mais ou menos o contexto, né? E aí vem Trump e a defesa dele e fala, não, isso nunca aconteceu, né? Depois, quando ficou meio óbvio que sim aconteceu, eles começaram a, é, basicamente, a única estratégia foi questionar a credibilidade dessa pessoa em questão, o assessor dele, né? O Michael Cohen. Né? E sim, ele é uma pessoa muito problemática, né? Ele mesmo já foi condenado por diversos crimes e etc, né? Hum, mas vocês precisam entender que quem precisa ser convencido, quem toma a decisão sobre a condenação, né, não é juiz, são 12 jurados civis, pessoas comuns, não pessoas que foram selecionadas de uma forma bem minuciosa, pessoas neutras, sem nenhum forte viés contra ou a favor de Trump, né? Pessoas que não leem apenas o Washington Post ou apenas Fox News, não, são pessoas que seriam, vamos dizer, bem equilibradas. Então, essas pessoas que tomam uma decisão sobre o que eh, está acontecendo. Até aqui, alguma dúvida ou pergunta? A gente tem mais 10 minutos. Vocês estão acompanhando bem? Sí, Gaby, eu lembraba, simplemente por contexto, que en un momento en el que se hizo público o audio de Trump, que estaba hablando con otro cara, 24 minutos después de eso se hizo público, Wikileaks envía los email ocultos de Podestá, que era el que estaba a cargo de la campaña de Hillary, que los rusos le habían enviado a Wikileaks y Wikileaks lo publicó para hacer acallar ese problema que se estaba generando por ese audio. Esos son comentarios de contexto. Obrigado, Matias. Eu acho que sim, isso é bem significante. Vocês entenderam? Se todo mundo lembra bem? Se a gente tiver que resumir, né, o que aconteceu, como conseguiram assim minar a credibilidade da outra candidata, Hillary Clinton, né, com quem estava concorrendo Trump, né? Teve esse escândalo, né, sobre e-mails vazados, né, o e-mails que ela não estava manuseando de forma segura e me corrija, Mati. Então, esse e-mail foi sobre que, Primero fue en los emails de Hillary Clinton, aham, donde se hablaba que el Partido Demócrata estaban queriendo elegir a Hillary por sobre encima de Bernie Sanders, como que uhum, había algo interno. que, Eso que se Bernie hizo, nunca havia chance, na verdade, de se tornar claro, candidato, não? Que sempre era Hillary, sim. claro. Y eso hizo un quiebre no Partido Demócrata. Y É, luego Trump fala y le fala directamente a los rusos y dice que tiren más email. uhum, Y luego cuando sale ese audio, los rusos ya le habían enviado o le enviaron en un momento a Wikileaks y Wikileaks 24 minutos después de ese audio solta lo de Podestá. Entonces fue como, vi un documental hace poquito, uhum, falaba que los demócratas ya falaban esto, lo tumba, lo tira a Trump. Más no mismo uhum. día, ese acto hizo que el audio ficara como pequeño. Entendi. Ou seja, surgiram com um outro escândalo, né, para tirar o foco, né, do que estava acontecendo com Trump, né? Porque essa história veio à tona, né? Não temos tempo para entrar em todos esses detalhes, mas eu acho que sim, é significante. Em, ok, então, só talvez para começar a encerrar aqui, né?
Trump foi condenado, né? 34 vezes eu coloquei no título. Por que 34? Alguém sabe? Por que 34 acusações? Alguém menos Matias? Rayane. Trinta e quatro acusações. Por quê? Porque se juntaram 34 documentos onde Trump estava diretamente envolvido, não? Cheques, não? Extratos bancários com anotações, etc., notas escritas, etc., etc. Ou seja, não foi só um pequeno deslize, mas foi toda uma trilha, né, de 34 eh, atos ilegais, não? Onde o nome do Trump estava diretamente ligado, tá? Então ele foi acusado por ter feito isso, isso, isso. Segundo, por ter assinado tal cheque. Declarou o cheque como quê? Como despesa legal, não para pagar o advogado dele. Mas na verdade era para quê? Para reembolsar o seu assessor que havia pagado essa senhora Daniels, ok? Outro crime. Então, assim vai se somando 34 pontos aqui que estavam sendo, que se precisava comprovar, né, que de fato Trump fez isso, né, de forma bem consciente, não? Porque lembre-se, caso criminal tem que ser além de qualquer dúvida, não? Então, você fez um enorme trabalho para demonstrar que sim, cada um desses 34, Trump não estava assim como a equipe dele estava fazendo alguma coisa sem ele saber. Não, ele sabia muito bem, estava bem em dia com esse processo, não? E agora, o que vai acontecer? Não? Por que que ele não foi à cadeia? Como que é isso? Alguém explica? Alguém alguma ideia? Rosane, Renildo, Rose. A sentença ainda está agendada, tá? Ele foi condenado, mas ainda não há sentença. A sentença será dia 11 de julho, tá? Eu acho que vocês já devem ter escutado. Tudo isso não muda, né? A possibilidade de Trump se candidatar e se tornar presidente, tá? Não existe, assim, legislação que coloque esse critério, né, no sistema político americano, né? Ele pode ser um criminoso condenado, pode ser presidente. Ele pode ser um criminoso condenado e pode candidatar, tá? As complicações podem talvez surgir se a gente ficar sabendo da sentença, né? Talvez ele vai ter que apenas pagar, né, uma multa, ou ele talvez vai ter restrito a sua liberdade, não se pode sair de, sei lá, da sua casa, né? Então, em meio de uma campanha, isso pode ser problemático, não? Pode ser que o juiz também adie eh, essa sentença para depois de um possível termo de presidência do Trump, ou seja, encerrou os seus 4 anos de presidente, então aí para a cadeia, não? Seriam vários possíveis cenários. Não se sabe atualmente como que vai
ser detalhe, né? Fato é, ele está envolvido nesse crime, sim, porém um crime normalmente a pessoa não necessariamente iria para a cadeia assim logo, não? É uma questão burocrática, né, de contabilidade, e ele não havia sido condenado por num caso criminal até agora, tá? Então seria a primeira vez. Isso também está a benefício dele, não? Então são vários fatores, né, que podem talvez explicar por que ele não vai para a cadeia, não? Então, para que ninguém se frustre, né? Porque todo mundo quer, né, que seja feita justiça e tal, mas na verdade não é tão simples, não é tão claro o que vai acontecer, tá? Ehm, Agora, interessante é que ainda tem outros casos em andamento, não? Tem mais 3 grandes casos, não? Que são casos federais. Esse aí foi um caso estadual e talvez por último, tá? Trump não pode se inocentar se ele foi eleito, tá? É um caso que correu em nível estadual e não federal, tá? O presidente é cabeça do governo federal. Isso foi o povo de Nova York contra Donald Trump, tá? Foi um caso estadual, tá? Então há outros casos ainda em andamento, mas o que acontece com esses casos? Tá tão enrolado, tão devagar, e começaram a postergar e colocar as datas que nada disso vai eh, ser decidido, nada vai andar antes das eleições, tá? Por isso, interessante que sim, esse caso andou bastante rápido, né? E ele foi condenado. Ahm, e agora já passamos 1 hora aqui falando e infelizmente não passamos muito tempo discutindo sobre os possíveis o impacto disso, não? O que eu vi até agora? A- Aqueles que iriam votar no Trump, não? Estão pouco impressionados com essa condenação. Vão votar do mesmo jeito. Por quê? Porque acreditam que tudo isso é o sistema contra Trump, né? O Estado profundo e, não? O próprio Trump logo falou assim que isso aí é tudo manipulado, o governo Biden está por trás disso, né? E por vários motivos isso é tudo muito absurdo, mas para quem não quer acreditar, nada adianta, não? Foi um processo muito transparente, não foram algum juiz, né, que decidiu, não foram civis jurados, né, que tomaram essa decisão de condenar nesses 34 pontos, né? Mas esses outros casos também são interessantes, mas provavelmente não vão ter nenhum impacto, porque já vai ser depois das eleições, não? Então, o que eu penso? Quem sempre votou no Trump vai continuar votando, não está muito preocupado com que ele seja um criminoso ou não, tá? Talvez algumas pessoas que estavam indecisas. Agora, votar numa pessoa condenada, um criminoso, talvez possa mudar a sua opinião, tá? Em, mas ainda assim, há muito mais em jogo, né? A dinâmica que isso vai desencadear, né? Como vai ser instrumentalizado, né? Essa derrota do Trump agora, né? Como ele se colocar como vítima né? De repente, né? Essa justiça, né? Que está sendo feita contra ela possa beneficiar, né? E possa talvez colocar mais gasolina sobre esse fogo que já está queimando, não?
porque dividido já está, né? A América está muito dividida. E com isso, se não houver mais nenhum comentário ou pergunta, eu gostaria de encerrar. Alguém queria falar alguma coisa? Senão podemos encerrar aqui. Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo final desse dia, pelo final dessa semana, pelas horas do sábado que se iniciam. Também agradecemos pelo momento de estudo, momento que podemos olhar para eventos bem atuais. Pedimos que nos ajudes a nos manter atualizados e entender essas coisas, embora que sejam complexas e difíceis. E assim pedimos uma boa noite de descanso. Em nome de Jesus. Amém.